Glória a Deus. Queridos, nós queremos hoje também muito nos alegrar pela vida de cada um, dos nossos irmãos que nesses dias, de cada um de vocês que oraram pelo nosso projeto lá no Nordeste esses dias. Foi uma semana somente. Fui junto com a pastora Keila, pastora Marinalva, que já estava em missões em Pernambuco. Depois ela foi, nos juntamos a ela lá no estado da Paraíba. E foi assim um lindo tempo. Talvez os irmãos que acompanham nas redes sociais puderam ver algumas fotos, alguns vídeos. Batizamos 7 vidas e tem um grupo assim muito animado lá. E eu quero muito que os irmãos orem. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Estamos em um grande desafio para levantar uma liderança que possa pastorear e cuidar bem dos irmãos. E os irmãos lá estão tão animados, gente, o grupo de irmãos, estão tão animados que eles já estão olhando para um terreno lá e já sonhando em nós adquirirmos aquele terreno, comprarmos e futuramente construirmos um local, para que a gente possa ter, um local próprio para nos reunirmos. Hoje a gente se reúne numa garagem, é uma célula que funciona, mas uma célula muito bonita, muito abençoada. Então os irmãos sempre estejam orando, por esse projeto, para Deus assim abrir as portas, em todas as áreas, tanto como com os obreiros, como também com as finanças, para que possamos fazer os investimentos. E estamos agora num novo desafio também, que é ali na nossa Betel Guriri, porque estamos também com um grande desafio de levantarmos obreiros ali também na nossa Betel Guriri. Os pastores atuais, eles estão de mudança para outro estado, outra cidade, e agora nós precisamos levantar e estabelecer novos pastores ali também, o que é um grande desafio. Então os irmãos estejam orando muito sobre isso. A princípio, a pastora Marinalva junto com o Nick, eles vão estar assumindo ali, supervisionando, tanto em Guriri quanto lá também no estado da Paraíba. Então são os grandes desafios, mas o objetivo principal deles é fazer essa transição para estabelecer um novo obreiro, novos pastores ali para aquele lugar. Quem sabe não seja você um dos pastores de algum dessas regiões aí que Deus vai levantar, A gente começa exatamente assim. Guriri é o tipo de igreja muito bom para quem quer começar o ministério, porque é uma igreja com um número pequeno de pessoas, mas com um potencial de crescimento enorme, num lugar muito bacana, muito abençoado. Então assim, é o tipo de lugar bacana para você começar. Lá no estado da Paraíba, é um local também para quem tem esse coração missionário ardente, para pastorear, cuidar de vidas. É uma turma abençoada, muito capacitada. Tem um pessoal lá que me impressiona também muito. Então assim, nós estamos muito animados. A igreja Betel está crescendo, a nossa igreja em Jardim Botânico cresce, e eu tenho absoluta certeza que neste ano nós vamos ampliar mais, vamos multiplicar as nossas células, vamos alcançar novos lugares. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, ore ao Senhor, se prepare para Deus mover. Eu creio que daqui a um tempo nós vamos fazer uma caravana, além de fazermos a caravana, por exemplo, lá para o Vale de Jequitinhonha, que vocês podem fazer a contribuição, como está lá atrás, naquele baú. Você pode contribuir R$ 25 o kit, para investirmos em missões agora no período do carnaval. Você pode contribuir ou então trazer os materiais, está tudo lá. Pode procurar o Lucas, Isso, Alice, então esse casal abençoado, aí eles estarão também dando toda a direção. Pastor, eu quero não só contribuir para os irmãos levarem material, mas eu quero também participar. Procure os irmãos, a vaga, você pode participar também, é só no período do carnaval, mas é muito intenso. Vários irmãos aqui já participaram, e eu creio, gente,
que daqui a um tempo, né, nós vamos também fazer uma caravana lá para o estado da Paraíba, né, e vamos passar uma temporada lá, uns dias também, né, evangelizando, né, movendo lá, e aí o Nick e a Marinalva vai conduzir essa caravana, né, e com certeza será uma bênção poderosa. Amém. Vocês estão animados? Digam amém. No final a gente vai passar que aconteceu nesse final de semana. Pastora Anne, que foi aquilo, hein? Meu Deus do céu. Ô gente, o Hope Camp foi um sucesso, foi um negócio fabuloso, né? E eu estive lá só na sexta-feira, mas saí logo, porque eu falei, esse lugar aqui tá, né, pra gente assim. Eu fui e voltei, só dei uma palavra, mas assim, um ambiente lindo, maravilhoso, e a gente só recebendo assim as notícias, né, tão lindas do que Deus estava fazendo, abençoando. Foram 86 inscrições. Uau, foi o maior Hope Camp. Agora nós temos que pensar num Hope Camp de inverno, né? Hashtag fica a dica, né? A liderança topa. Vocês topam aí, turma? Bem. Muito bem. Então vai ser, com certeza, no final a gente passa, né, os videozinhos, as coisas, vai ser muito bacana, né, e tudo mais. Vamos lá. Queridos, eu quero hoje compartilhar com vocês, abram comigo aí, no livro de Jeremias, no capítulo 12. Você trouxe a sua Bíblia? Diga amém. Eita glória. Isso aí. Se você não tem Bíblia, você tem urgentemente que comprar a sua Bíblia, porque o crente tem que ter Bíblia, tem que ler a Bíblia todos os dias, né, e participar desse momento tão abençoado. Eu estou vendo aqui as carinhas não novas para a gente, né? Meu Deus, que linda, bênção ter vocês aqui, né? O Marquinhos aqui, né? Rogério fica toda bobinha quando ele está do lado dela, ela fica toda prosa, que lindo. A todos os nossos irmãos, amigos, visitantes, parentes que estão conosco, que alegria ter vocês com a gente, viu? Hoje, queridos, o nosso tema, pode até colocar aí, competindo com os que vão a cavalo. Vamos dizer juntos? Competindo. Eu prometo que vou me conter para falar de cavalo aqui hoje, né? Ainda que eu estou há 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, sem, né, visitar o meu cavalo, mas já recebi fotos e vídeos, ele está muito bonitão, né, e essa semana ele não escapa, né, vamos ter um momento juntos para cavalgar. Mas, queridos, eu quero compartilhar uma palavra que eu creio que vai abençoar as nossas vidas. Nesses dias, e eu vou dizer para vocês que certamente eu poderia bem estar sentado para ouvir essa palavra, para receber o máximo dela. A vantagem do pregador é que a gente sempre recebe o spoiler do Espírito Santo, porque ele passa primeiro para a gente, para depois a gente compartilhar. Então nós não estamos aqui como aqueles que estão dando um recado de Deus para vocês, mas é o recado de Deus para todos nós, e aí tem que ter alguém para abrir a boca e falar. O Espírito Santo libera algo de Deus para as nossas vidas, e somos os arautos do Senhor. E pensando exatamente sobre isso, porque nesses últimos semanas eu me vi com alguns pensamentos não bons, né, algumas estruturas mentais, né, que às vezes existem pensamentos que eles são como algozes no nosso interior. Eles vêm para roubar o nosso ânimo, para trazer desencanto, e aí você começa a lidar, né, com a sua própria estrutura. Você vê os seus limites, os sonhos que você deseja viver no Senhor, e se a gente não toma cuidado, essas coisas vão tomando a nossa mente e o nosso coração. E então eu quero compartilhar um pouco com vocês exatamente sobre esse momento também na vida do profeta Jeremias, que foi um grande homem, um grande profeta, muito resiliente. O Jeremias é aquele tipo de pessoa que nos ensina a não desistir no meio das adversidades. Então, abram comigo aí, a partir do versículo 1 de Jeremias 12, ele começa os primeiros versículos fazendo uma queixa,
né, a Deus. Olha só como está escrito: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto. Tem-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. E agora vem a resposta de Deus para o profeta, e olha a resposta de Deus, como que dizendo: Jeremias, se te fatigas, cansas, correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Repita comigo então: vamos lá, repita novamente: como competirás com os que vão a cavalo? Se você está cansado, competindo com os que vão a pé. Então, essa resposta, queridos, bem inesperada de Deus, acredito assim, traz Jeremias ao que nós podemos pensar e entender, ao centro do questionamento dele. Jeremias agora está no momento em que ele olha para o lado e ele diz bem assim: Deus, alguma coisa está errada aqui. Se eu sendo fiel e fazendo tudo conforme a tua vontade, não deveria eu estar em melhor condições do que os ímpios que estão ao meu lado? Não deveria eu estar desfrutando de paz, alegria, conforto, segurança, prosperidade? E isso eu não estou vivendo hoje. Eu quero que vocês entendam, queridos, Jeremias foi um dos profetas que mais vivenciou as dores do ministério. Porque ele foi abandonado pela família, ele foi traído pelos amigos, ele foi lançado dentro de cisterna, não teve um casamento, porque ninguém suportaria ser casado com um homem com um chamado de Jeremias, não conseguiria. Então ele foi um homem que viveu, a solidão do ministério, as dificuldades do ministério. Então a mensagem dele não tinha eco no coração das pessoas, a mensagem dele não produzia convertidos. Era uma mensagem dura, era uma mensagem de juízo. Deus falando: se vocês não se converterem e não mudarem de vida, vocês vão ser levados para o cativeiro. Então quem queria ouvir uma mensagem dessa? Porque, queridos, as pessoas, elas gostam de ouvir aquilo que traz conforto para elas. Nós gostamos de ouvir palavras que nos fortalecem o interior, mesmo que não seja a palavra que nós precisamos ouvir. Jeremias estava num conflito interior, e aí Deus fala com Jeremias assim: ô Jeremias, se você está cansando, correndo com os homens, como é que você vai competir com os que vão a cavalo? O que Deus estava dizendo é o seguinte: Jeremias, o que vem pela frente aí é muito mais desafiante. Se você acha que o negócio aí está pegando, está difícil, então eu quero que você entenda que vem coisas mais desafiantes, e você está agora numa escola, e se você não conseguir passar nessa escola, você não vai ser promovido para um lugar diferente. Correr com os que vão a cavalo. Vocês sabem, queridos, que os cavalos, se você não sabe, eu vou falar agora, obviamente, mas os cavalos, eles podem chegar a correr até 60 km por hora em média, é um tiro,
não por longas distâncias, né, mas numa distância mais curta, né? Nós temos, por exemplo, uma raça chamada quarto de milha. O que é quarto de milha? O nome já diz, né? Ele é o tipo de cavalo para pequenas distâncias, né? Então ele tem força para correr em competições pequenas, seja numa vaquejada, provas de laço, de tambor, né? Aqueles cavalos que dão volta no tambor, provas assim. Não é um cavalo, não é o tipo de cavalo para longas distâncias, porque um cavalo não aguentaria. Mas alguém pode pensar assim: pode alguém competir com um cavalo? E agora eu não estou nem falando dos que vão a cavalo, falando com um cavalo. Então, teve um atleta paralímpico chamado Pistorius. Então, ele não tinha as duas pernas, ele corria com aquelas pernas, né, mecânicas. E ele competia, né, com essas pernas, essas pernas. E aí ele fez ele foi para uma disputa com um cavalo mesmo. Então, eles colocaram ele somente 15 metros à frente do cavalo, o que, gente, não é nada. 15 metros à frente de um cavalo, solta os dois agora para correr, não é nada. E no final, né, Pistorius ganhou a corrida e venceu a disputa com o cavalo. Tem outros também, um caso que Hitler também fez uma competição dessa, e o camarada que era um grande corredor na época, ganhou também, né, essa corrida com o cavalo. Mas o que eu quero, queridos, falar sobre isso, é exatamente quando Deus traz para Jeremias uma palavra, que talvez não fosse a palavra que ele esperasse ouvir naquele momento. Talvez ele aguardasse um aceno consolador de Deus, concordando com ele, e dizendo: fica tranquilo, Jeremias, né, eu estou muito orgulhoso de você, o que você está fazendo. Mas você percebe que essa não era a preocupação de Deus. Era como se Deus estivesse falando bem assim: ô Jeremias, vou falar com você como eu falei lá com o profeta Elias. O que você está fazendo aí dentro da caverna, Elias? Bênção que você já fez até hoje, mas não fica nesse lugar. Então é como se ele estivesse dizendo algo assim: Jeremias, se você não consegue sobreviver a problemas cotidianos menores, como você vai sobreviver a desafios maiores lá na frente? É como se ele estivesse dizendo: o que você está vivendo é apenas um treinamento. A competição verdadeira vem lá na frente. Se você está sobrecarregado nesse nível, como suportará a pressão que está por vir? Sabe, queridos, a nossa percepção é que Deus, Ele sempre está nos preparando em algum momento para algo que Ele vai fazer maior lá na frente. A nossa vida, ela é exatamente assim. Talvez algumas coisas que Deus ainda não permitiu que eu e você vivêssemos, tem a ver com o nosso despreparo para viver essas coisas. Existem pressões que, se a gente entra, nós morremos nela, nós não vamos dar conta dela. E às vezes nós até sonhamos com essas coisas, nós até ambicionamos essas coisas, mas Deus diz: você ainda não está preparado. Você quer, você deseja, você ambiciona, é o meu desejo também. Então vamos nos preparar para isso. E aí Deus começa a dar pequenas experiências. Deus começa a tratar você em pequenas áreas para chegar lá na frente. Jesus fez assim com os seus discípulos. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, você pode acompanhar também se quiser aí, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Em todo o tempo que Jesus caminhava com os discípulos, a expectativa de Jesus era: eu estou dando experiências para vocês, para algo que vocês viverão em uma proporção muito maior lá na frente. Então às vezes aquilo que você está vivendo hoje, Deus está dizendo: virão coisas maiores. Se você for reprovado nas coisas menores, você não vai experimentar coisas maiores. Judas, ele foi reprovado nas tentações que ele teve na sua vida. Quando ele vende Jesus por 30 moedas de prata, ele aborta, ele quebra esse movimento que ele poderia viver com os outros discípulos também. Existem, queridos, movimentos de Jesus que é exatamente essa preparação para obras maiores. Agora, queridos, obras maiores, preparo maior. Obras maiores vão exigir um preparo maior. Então Jesus chegou no final, depois de ressuscitado,
40 dias depois, né, no 40º dia, que ele já vai subir para os céus, ele diz uma palavra, dizendo para eles ficarem em Jerusalém. E aí em Atos 1:8 ele fala bem assim para os discípulos: descerá sobre ti o Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: a partir de agora vocês entrarão num nível de lutas, de perseguições maiores do que aquilo que eu vivi com vocês no ministério durante esses 3 anos. Vocês vão entrar agora num novo nível de grandes desafios, e para isso vocês precisam do poder do Espírito Santo. Sem ele vocês não vão resistir. Não basta os conceitos que eu lhes passei, não basta os fundamentos doutrinários que vocês receberam, vocês precisam do poder do Espírito Santo. Então ele diz assim: quando o Espírito Santo vier, vocês estarão aptos para passar por provações maiores na vida de vocês. O que nós aprendemos, queridos, é que Jesus sempre está preocupado em nos preparar para as obras maiores que Ele fará. É como se Jesus dissesse para os discípulos: nesse período nós corremos com os homens, mas a partir de agora vocês vão competir com os que vão a cavalo. O negócio é mais intenso, o negócio vai ser poderoso, mas vocês precisam estar preparados para isso. Jesus alertou os seus discípulos nessa preparação, quando ele diz assim lá em João 14, a partir do versículo 28 até o 33, preste atenção no que ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está dizendo, queridos, é que existe uma relação que eu fiz com vocês, uma caminhada, um tempo juntos aqui, onde as multidões estiveram conosco, onde pessoas transitaram no meio de nós, receberam bênçãos maravilhosas, mas eu tenho algo maior para vocês lá na frente, e agora vocês precisam fazer o cálculo. Vocês estão dispostos a este lugar? Existem pessoas que se estagnam, queridos, na caminhada cristã, porque elas olham para o desafio lá na frente e dizem: isso não dá para mim. Eu não vou entrar nesse lugar, pastor, eu não vou me envolver nisso aqui, isso vai exigir meu tempo, vai exigir meu dinheiro, vai exigir minhas emoções, vai exigir renúncias da minha vida que eu não estou disposto a pagar. Me deixa neste lugar. Ok, Jesus não vai te forçar ao discipulado que você não quer, mas Ele diz: aquilo que você não está disposto a caminhar, você também não vai vivenciar na sua vida. E aí o que Jesus está dizendo é o seguinte: se prepare, porque a expectativa de Jesus, queridos, não é que você corra só com os homens, é que você se prepare para correr com os que vão a cavalo também. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Diga: eu quero. O apóstolo Paulo entendeu isso lá em Atos 21, a partir do versículo 13 e 14, ele diz assim: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como porém não persuadimos, conformado dissemos: faça-se a vontade do Senhor. O que Paulo, querido, estava dizendo é que ele estava a caminho de Roma, os irmãos dizendo: Paulo, não vai para esse lugar, se você bater em Roma, o império vai te prender, você vai ser morto, vai ser decapitado, você vai ser condenado. Paulo, não vá para esse lugar, a sua vida é muito importante, preciosa para o reino de Deus. O Paulo vivo vai ganhar muitas vidas, o Paulo vivo vai produzir tanto para Deus, mas ele estava dizendo: eu estou pronto, tanto para viver,
tanto para pregar o evangelho lá, quanto para morrer, seja preso, seja morrendo, não importa, eu vou fazer o evangelho de Jesus de qualquer forma. Eu não tenho medo, eu estou preparado para essas coisas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a partir do momento que eu me converti a Jesus, eu entendi que eu não somente estava num aprendizado durante os primeiros 14 anos, principalmente ali, os 3 anos que ele passou no deserto da Arábia, recebendo tanto de Jesus. Ali nós entendemos que pode ser o momento em que Paulo recebeu tantas revelações. Quando ele foi ao terceiro céu, Jesus falou com ele coisas inefáveis, coisas exclusivas para ele, que não tinha falado para os outros discípulos, revelações que vieram na vida dele. Então Paulo recebeu esse ensinamento, e Paulo sabia: Jesus me quer não somente correndo com os homens, mas Ele quer me levar a correr com os que vão a cavalo. O negócio é o seguinte: eu estou disposto não somente a ser um crente, eu estou disposto a ser um mártir de Jesus, se necessário for. Eu estou disposto a dar minha vida a Jesus. Eu não quero ser apenas um crente de fachada, religioso, que frequenta um culto de domingo em domingo. Eu quero ser alguém que Deus, ao olhar para mim, vai dizer: você tem cancha para ir até o final, você tem resiliência para ir até o final. Eu sei que com você eu posso contar. A minha pergunta é: tem alguém aqui que está disposto, ou que tem essa cancha do apóstolo Paulo, essa firmeza, essa resiliência, essa coragem dele de ir mais longe com Jesus? Pode Jesus hoje te pedir algo maior e você vai entregar sem problema nenhum? Davi também foi um outro homem. Vamos lá no Velho Testamento um pouquinho também, na Velha Aliança, porque Davi foi treinado também para grandes embates. Agora vamos lá, em 1 de Samuel, capítulo 17, o versículo 32, olha só que texto maravilhoso. Diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante filisteu. E ele diz assim: teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, eu o feri e o livrei, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O que Davi estava dizendo é o seguinte: Saul, ninguém está tendo coragem de ir. Os seus guerreiros preparados, está todo mundo com medo. Eu vou contra eles. Davi, você não tem condições, olha seu porte físico, você não tem experiência de guerra, você nunca lutou uma batalha. Davi disse: deixa eu te dar o meu currículo. E o meu currículo, Saul, é o seguinte: uma vez eu estava lá e apareceu um urso, apareceu um leão, e quando eu vi o leão pegando uma das minhas ovelhas, eu fiquei bravo, e eu fui para cima. E eu disse: minha ovelha você não leva não, vamos nos engalfinhar aqui. Pegou ele pela... gente, eu vou te falar um negócio. Tem coisa que a gente só acredita que a Bíblia diz. Porque quando a gente olha um leão, se você já teve a oportunidade de ver um leão perto, é um negócio meio assustador, não é? É assustador. Hoje eu tenho medo de cobra, de uma serpente passar no chão. Se eu for para o outro lado, imagina um leão na nossa frente. Pois Davi encarou o urso, ele foi lá, pegou, eu fui, matei o urso também. E ele diz assim: da mesma forma, Saul, que eu consegui matar esses bichos, eu vou também matar esse incircunciso filisteu, porque Deus vai me dar nas minhas mãos como eu venci e tirei as ovelhas. Agora Davi não estava livrando a ovelhinha do pai dele, ou a ovelhinha dele, ele agora estava livrando as ovelhas de Israel, as ovelhas do sumo pastor, as ovelhas do Senhor. Então nesse momento, queridos, é importante você entender que Davi estava dizendo o seguinte: eu passei por uma situação, eu passei por uma experiência,
E essa experiência me habilita a viver coisas maiores em Deus. Agora, se Davi nunca tivesse se Davi nunca tivesse vivido essa experiência passada, teria ele capacidade, condições de bater no peito e dizer bem assim: eu posso derrubar esse gigante? O problema, queridos, é que muitas vezes eu percebo que a gente quer derrubar os gigantes da nossa vida. A gente quer coisas grandes, maiores, viver experiências extraordinárias em Deus, experiências na vida, conquistar coisas grandes nessa terra. Mas nós não estamos vivendo as experiências menores que Deus coloca nas nossas mãos. Desistimos das coisas no meio do caminho, desistimos de encarar coisas menores. Como que vamos derrubar Golias se nós corremos dos ursos e os leões da nossa vida? Então Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, você quer derrubar os Golias da tua vida, aprenda a derrubar os ursos e leões, como Davi fez também. O que Deus está dizendo para nós hoje é exatamente isso, querido. E a minha preocupação é que nós, parece-me, queridos, que temos uma geração de cristãos, que a minha percepção é que elas estão despreparadas para correr com os cavalos. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Nós vivemos um tempo, queridos, em que a força da geração passada parece que ela não está conseguindo ser transferida para essa geração. E eu quero que vocês entendam isso, né? Amém. Nossos irmãos estão cuidando bem ali, tudo ok? Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Aí. A questão é: como que esta geração será levada para ambientes mais desafiantes, se elas não conseguem resolver questões menores? É uma geração, queridos, e esses dias nós estávamos conversando, e eu não lembro qual era o ambiente. Nós estávamos falando sobre a força da masculinidade dos nossos homens, a dificuldade que muitas vezes as meninas estão tendo de encontrar homens. E aí eu não estou falando sobre o gênero masculino, eu estou falando de pessoas que são capazes de assumir responsabilidades grandes, de trazer segurança para dentro da sua casa, para a sua futura esposa, para os seus futuros filhos. Pessoas que aprenderam a correr com os homens, mas estão preparados para correr com os que vão a cavalo também. Aquelas pessoas que vão encarar se as coisas derem ruim, que não vão deixar faltar a comida na mesa, que não vão deixar, né, a coisa acabar. Ele vai em frente, ele vai conquistar, ele vai fazer coisas que era tão comum no nosso passado. E as histórias dos nossos avós foi essa história, a história dos nossos pais, de pessoas que bateram no peito e disseram: eu vou conquistar, eu vou para cima, a coisa vai acontecer. E eu poderia, querer citar isso, nós poderíamos ampliar isso para tantas e tantas coisas. Uma geração, queridos, que Deus está dizendo tem coisas maiores para vivermos. Agora, a questão é como Deus nos colocará em lugares maiores, se nós não formos fiéis nas pequenas coisas. Lucas 6:16-10 diz: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Mas quem é desonesto no pouco, será desonesto no mundo. Deus, queridos, Ele nunca coloca grandes coisas nas nossas mãos, Ele coloca pequenas coisas. É o que o profeta chama de pequenos começos. Ele coloca essas pequenas coisas e fica observando para ver como que nós vamos lidar com isso. Aí eu não consigo. Você começa um projeto e não vai para frente. Eu quero aprender a tocar violão. Aí você vai lá, pega um violão emprestado de alguém, ou você compra. Aí você começa ali a tocar, a fazer as primeiras notas, os primeiros acordes. E aí você diz bem assim: esse negócio de violão é difícil demais. Por quê? Dói o dedo demais. Parece que vai cortar, parece que vai sangrar. É lógico. Seus dedos não foram treinados. Está tudo ali molinho ainda, mas fica uma semana, fica um mês, fica 2 meses, vai criar uma crosta ali, uma pele dura, que aí você vai apertar aquelas coisas e não vai sentir coisa nenhuma. Mas você precisa de quê? Resiliência. Você tem que chegar até o final. Tem gente que parou de tocar violão e dizia assim para mim: eu toquei lá
nos galhos secos de uma árvore qualquer, bem. Foi lá, Mi menor, Dó, Ré, só essas 3 notinhas, o negócio ficou legal, e aí eu toquei bacana. Mas pastor, quando foi para fazer as pestanas, pestana é quando você faz aquela, né, segura aqui o traste aqui, né, traste é do violão, tá gente? E aí você vai e faz a nota. Aí ele fala assim, não, esse negócio da pestana já é muito difícil. Meu querido, se você não tem resiliência para andar com os que vão a pé, como que você vai cavalgar? Como que você vai competir com os que vão a cavalo? Então você começa, você não é resiliente, você tem dificuldade, eu quero aprender uma nova língua, aí você começa, e ali você fica no verbo to be, não é, professor Marcos? Ali, tal, e a coisa vai, o negócio tal, e aí daqui a pouco você desiste, não fala mais nada, né? A coisa se perde e vai embora. Porque você não foi. Ah não, pastor, mas um dia eu quero conseguir aquele emprego exige de você algo maior. Se você não consegue terminar o seu ensino fundamental, como é que você quer o doutorado, meu irmão, minha irmã? Coisas maiores. Se você não está disposto a andar com os que vão a pé, competir com os que estão a pé, como é que você vai competir com os que estão a cavalo? E aí você fica olhando, achando que aqueles que estão competindo com os que vão a cavalo, eles são privilegiados por Deus. Não, eles não foram privilegiados. Eles foram fiéis em terminar aquilo que Deus deu nas mãos dele. Pastor, eu quero pastorear uma grande igreja, então pastorei uma pequena célula. Mas se você não consegue pastorear uma pequena célula, você quer fazer o quê? Você quer ganhar o mundo para Jesus. Se você não evangeliza nem o teu vizinho do teu lado, se você não fala de Jesus para o teu amigo de trabalho, na tua faculdade você não compartilha Jesus, e aí você quer ganhar o mundo inteiro para Ele. Você quer que Jesus te use poderosamente. Pastor, eu quero dons do Espírito Santo. E aí Deus vai dizer, dons, para que você quer? Para bater no peito, como usando uma insígnia e dizendo bem assim, eu tenho patente, eu sou de uma casta superior na igreja. Não. Os dons espirituais é ferramenta para ser usada no dia a dia, para conquistarmos vida, tocarmos pessoas. Se você não está disposto a caminhar com os que estão a pé, como você vai competir com os que vão a cavalo? Como Deus confiará riquezas em suas mãos, queridos, se você não administra bem as pequenas somas de dinheiro? Provérbios 21:5 diz, os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Na versão brasileira, o apressado sempre come cru. Mas aquele que administra bem, é diligente, sempre será conduzido para a fartura. Como que Deus vai nos conduzir para coisas maiores? Como é que Deus vai te dar uma família, minha irmã, meu irmão? Como é que Deus vai te dar uma casa para você administrar, se você não consegue administrar a sua solteirice? Se você não consegue administrar o quarto da tua casa, se você não consegue administrar a cama que você dorme, se você não consegue administrar o prato que você come, e as mães dizem, pastor, continua falando. Pastor, tu és o profeta de Deus. Eu precisava que o senhor falasse sobre isso. Como que Deus vai te dar uma família, meu querido, se você não administra as pequenas coisas que você tem hoje na sua vida? Responsabilidades, elas vão crescer na medida que nós somos fiéis. Agora, queridos, preste atenção. Tudo muda quando a nossa mente muda. Jeremias estava com pensamentos que não eram de Deus. Deus estava dizendo, Jeremias, as suas conclusões estão erradas, tem nada a ver. Você não tem que perguntar por que prosperam os ímpios, por que eles estão melhor. Você tem que olhar para você e dizer, Deus, obrigado, porque eu estou no centro da tua vontade, eu estou fazendo o teu querer. Você não pode medir o teu sucesso pelo que o ímpio tem, meu querido. O teu sucesso é pela obediência que você tem a Cristo. Se você está fazendo a vontade dEle, você é um homem, uma mulher de sucesso no Senhor. Ah, pastor, mas eu queria tanto poder. Fica tranquilo, meu querido, você é co-herdeiro com Cristo. A tua fortuna é enorme, meu amado. O que vem pela frente é poderoso. Nós vamos herdar a maior riqueza que o ser humano pode ter na sua vida.
Herdeiros com Cristo, aleluia. Se Jesus quiser, eu fico cuidando dos cavalos dele. Nós vamos herdar. E aqui eu quero trazer, para terminar essa palavra, a experiência de um homem chamado Cliff Young. Ele participou do que é considerada a mais comprida maratona do mundo, que vai da cidade de Sydney a Melbourne, na Austrália. São 870 quilômetros. Segura essa, Vinícius, 870 quilômetros. Não é 30 quilômetrozinho não, rapaz. 870 km. Mas quem era esse homem? Um humilde lavrador de batatas, com botas de borracha e capas de chuva. Ele começou a treinar com 57 anos de idade. E ele disse o seguinte: eu vou correr essa maratona, porque Deus colocou um sonho no meu coração. As pessoas riam quando o viam treinando. Ele chegou a fazer 60 quilômetros por dia. Ele nunca parava, se com chuva ou sol. E em maio de 1983, após 4 anos de treinamento diário, repito para vocês o segredo: diário. E após esses 4 anos de treinamento, ele venceu essa supermaratona. Todo mundo fazia em média 150 quilômetros por dia. E para isso as pessoas precisariam repousar pelo menos 6 horas. E ele já com 61 anos de idade, ele dormia em média de 1 hora. E os médicos ficavam atrás dele dizendo: teu coração vai explodir. O resultado é que ele passou todos os atletas. E após 5 dias, 15 horas, 4 minutos, ele ganhou a competição. Agora a nobreza desse Cliff Young vem aqui no final. Ele ganhou um prêmio de $10.000. E ele pegou todos os participantes e dividiu em partes iguais para todo mundo o prêmio que era dele. Queridos, Deus quer nos levar a lugares maiores. Mas, assim como esse exemplo que eu acabei de contar para vocês, você não vai conseguir entrar em competições mais ousadas se você não consegue viver as coisas menores que Deus está te dando. Talvez aquilo que para você hoje são coisas pequenas, e você olha e diz bem assim: eu tenho capacidade para coisas maiores. Deus está dizendo: ok, mas faça bem o que você está fazendo. Faça bem aquilo que você tem em mãos para fazer. Você quer ser um líder na igreja, você quer liderar muitas pessoas, você não chega nem na hora do culto. Você só chega atrasado. Você não é fiel nos dízimos e ofertas. Você não consegue frequentar uma célula semanalmente. Tudo é sempre na sua frente, está sempre em primeiro lugar. Você não consegue tirar 10 minutos de oração, mas você fica bem assim: pastor, o meu negócio é chegar a 1 hora de oração por dia. Eu quero um negócio assim para bombar, 2025, ok. Então comece a ser fiel em 5 minutos diariamente. Comece a ser fiel em 10 minutos diariamente. Agora, se você não consegue todos os dias separar 10 minutos para orar, como é que Deus vai te levar a experiências poderosas de horas e horas de oração que você poderia viver? O que Jesus está dizendo é: faça bem feito aquilo que você tem nas mãos para fazer hoje. Jeremias, você está sendo treinado para coisas maiores. Então saiba que você está correndo com os homens, mas vai chegar uma hora que você vai competir com os que vão a cavalo. O deserto é o lugar que Deus nos treina. As provações são lugares que Deus gosta de nos treinar para coisas maiores. Agora, por que você não está onde você sonhou, onde você planejou? Talvez porque Deus ainda não liberou este lugar por amor a nós.
Por amor a mim, a você, Deus está dizendo: se eu coloco esse peso sobre você, você vai sucumbir, você não vai dar conta. Então prepare primeiro, tenha a musculatura espiritual primeiro, para depois eu colocar essa pressão na tua cabeça. Porque se você não estiver preparado, vai chegar o Império Romano, vai vir para cima de você e você vai recuar e dizer: eu não conheço esse Jesus. Mas se você passar pelo teste, como Pedro depois passou, se arrependendo, apesar dele ter vacilado no meio do caminho, mas ele se recobrou em Deus, ele recebeu o perdão de Jesus, e ele foi para cima. Jesus disse: agora Pedro, você está preparado para a pressão, agora você está preparado para coisas maiores, eu vou te levar para esse lugar maior, porque você está fazendo bem feito aquilo que eu coloquei nas suas mãos para fazer. Zacarias 4:10 diz exatamente isso: não desprezem os pequenos começos. E eu volto agora para o início da conversa de Jeremias com Deus. Quero que você fique em pé comigo agora. E chamo a atenção de vocês agora para o início da conversa. Porque o problema de Jeremias não era que Jeremias era desobediente a Deus. Desde o início, Jeremias foi obediente. Jeremias passava pelas provas e as dificuldades dele, mas Jeremias estava muito firme no chamado dele. Mas teve uma hora que Jeremias sucumbiu. Teve uma hora que Jeremias deu uma balançada, quando ele olhou para o lado. Ele deixou de ver a referência dele, que era Deus, e colocou o homem como a referência para ele. Ele começou a medir a sua vida, não a partir de Deus, mas a partir das pessoas. Queridos, o mundo nunca vai ser a nossa referência de vida. Ah, pastor, eu tenho um amigo que ele não tem Jesus, mas eu quero ser igual a ele. Queridos, o que de bom ele tem, você imita. Mas a nossa referência é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que Paulo chama o meu alvo, que eu esqueci das coisas, deixei para trás, e estou indo em função do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu estou indo para algo maior. Eu não estou aqui para conquistar um império terreno, eu estou aqui para estabelecer o meu relacionamento com Cristo, porque eu quero ser filho dele, servo dele, por toda a eternidade. Essa é a minha meta maior, esse é o meu lugar, eu não quero perder este lugar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jeremias sucumbiu quando ele olhou para o lado e ele viu ímpios prosperando, e ele olhou para ele e falou assim: parece que eu estou exatamente o contrário deles. Eles têm casa, têm mansões, têm tudo, eles têm o respeito dos outros, a família deles é bonita, a mulher é bacana, eu nem mulher tenho, eles têm filhos, eu não tenho filhos. E aí na cabeça dele ele começou a pensar: será que eu fiz a escolha certa quando eu disse sim para o Senhor? E aí de repente Deus responde para ele: Jeremias, tira os olhos, porque no final de tudo você sabe qual vai ser o resultado. Você vai ser recebido nas mansões celestiais, você vai ser recebido nos céus com aplauso, você vai ser recebido nos céus com justiça, você vai ser recebido no céu com premiação. E para onde vão os ímpios? Perecerão eternamente no lago de fogo. Então pare de invejar os ímpios e passe a viver em função de Deus na sua vida. Viva o que você tem. Amanhã é segunda-feira, essa semana agora, ponha a sua fé em prática, o seu coração, entregue a Deus a sua vida. Viva o que você tem de melhor para Ele, dê o que você tem para Ele. Pastor, o preço é alto? Porque a porta é estreita, ela não é larga, e Jesus nunca escondeu isso de nós. Mas Ele diz: mas no final da porta estreita tem uma cidade, tem um paraíso, tem uma morada, tem um prêmio, tem uma vida maravilhosa. Aí você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena as renúncias, valeu a pena deixar o mundo para viver por Jesus Cristo. E aí no final Jeremias olha e fala bem assim:
Sabe de uma coisa, Deus, lá na frente, Ele diz bem assim: quando eu mencionei a possibilidade de deixar Deus, veio um fogo nos meus ossos, no meu interior. E aí eu, na mesma hora que os pensamentos que queriam dividir a minha mente foram embora, e eu voltei dizendo: Deus, eu estou no lugar que o Senhor me chamou, eu estou na pista profética, eu não vou sair daqui. Esse lugar que eu abracei, eu vou morrer nele. Essa fé que eu abracei, é nela que eu vou morrer. Eu imagino Deus olhando e falando bem assim: agora você está preparado para competir com os que vão a cavalo. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você diga assim: Senhor. Talvez você diga assim: Senhor, eu quero, mas tem hora que o meu coração, os meus sentimentos não me deixam ir. Talvez nesses últimos anos você tenha lutado para voltar novamente ao fogo do Espírito, a sede de Deus, a vontade de caminhar com o Senhor, mas você se olha e diz: pastor, eu não estou conseguindo, parece que eu estou regredindo, parece que eu estou voltando atrás. Mas ao mesmo tempo você nutre um desejo de ir mais longe, e você acha que Deus não está com você mais, que Deus te descartou, e Deus está dizendo: eu não te descartei, eu só estou dando o tempo certo, para eu te levar para o outro nível. Primeiro você precisa aprender a ter vitórias no deserto, para depois atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Primeiro você precisa vencer essas debilidades que você está aí, esses pecados, esses pensamentos, essas desestruturas que você arraigou no seu coração, para eu te levar para lugares maiores. Então você está entendendo, queridos, que o fato de Deus ainda não estar te usando em níveis maiores é um ato de amor, que Ele quer te preparar mais, mas isso também depende de você, porque é uma corresponsabilidade. Deus disse para os discípulos: quem quiser vir após mim. Ele não impôs o discipulado, Ele oferece. Ele não impõe um ministério para você, Ele oferece. Se você não trabalha em nada na igreja, se você não funciona em nada, não é porque Deus não quer te usar, é você que não quer ser usado pelo Senhor. E Deus está dizendo: filho, filha, eu quero te levar a lugares maiores. E nessa noite o Espírito Santo falou com muita gente aqui, assim como essa palavra veio ao meu coração. E eu só não saio daí para vir aqui na frente, porque eu já estou na frente. E eu quero fazer parte dessa bênção de Deus hoje também. Porque em alguns dias atrás, o diabo veio trazendo alguns pensamentos de tormento na minha cabeça. E se a gente deixar esses pensamentos, nos prende, nos amarra, nos segura. Então eu quero nessa noite, se você foi tocado por essa palavra, se você sente que você também é um Jeremias, que em algum momento você também olhou para o lado, para o outro, você falou assim: tem alguma coisa errada, mas nessa noite Deus está dizendo: não tem nada errado, permaneça onde eu te chamei, permaneça naquilo que eu te dei, permaneça no chamado que você está, não tem a ver, só permaneça, não saia deste lugar, porque é este lugar, matando ursos e leões, que vai te habilitar a você viver experiências maiores lá na frente, contra os Golias que virão. Se Deus falou com você, se o Espírito Santo tocou na sua vida, eu quero chamar você para vir aqui na frente também, a se juntar comigo nessa noite, enquanto nós vamos cantar ao Senhor nessa canção, em nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, renova-nos nesta noite, renova-nos pelo poder do Espírito Santo agora, Senhor, e levanta-nos, ó Pai, vento de poder, só tem teu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval, sobrenatural, faz o teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder, sobre meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval, sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Amado Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos agora, irmãos queridos e preciosos, que talvez, tal qual o profeta Jeremias, às vezes faz os questionamentos como eu fiz esses últimos dias, mas hoje a tua palavra foi liberada sobre a vida dessas pessoas tão queridas, e eu oro agora, Senhor Jesus, renova agora os corações, renova o chamado, traz novamente, Senhor, aquela paixão, aquele fogo, aquele desejo de viver, de obedecer, de não desistir. Eu oro, Senhor, para que nessa noite o Senhor traga novamente um renovo poderoso do Teu Espírito Santo, um renovo poderoso do Senhor, que venha tempos de refrigério, que venha tempos de alegria, que venha um mover novo do Senhor. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre a vida dos meus irmãos, sopra sobre a vida de cada um deles agora, que sejam renovados no seu interior. Eu declaro, vocês serão como o profeta Jeremias, debaixo de uma convicção, de uma resiliência, de uma força. Eu declaro em nome de Jesus, nada vai pará-los, nada vai detê-los. O que Deus começou a fazer, Ele vai completar essa boa obra. Virão tempos de refrigério, tempos de renovo do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, que se renove o chamado, que se renove o ministério, que se renove o profético de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha tempos novos do Senhor, fogo renovado de poder sobre meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Levanta as suas mãos aos céus e declara como vendaval, sobrenatural, faz teu
preparem para competirmos que voa a cavalo aí, aleluia. Amém. Queridos, podem se assentar. Nós vamos agora passar o nosso vídeo com os nossos queridos. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos babar aqui do que foi esse final de semana no nosso Hope Camp. Demais. Oi, fique agora com as nossas programações. O ano já começou e nós ainda não fizemos nosso culto favorecida, mas fiquem atentas porque já temos data marcada. Ele vai acontecer no dia 25 de fevereiro e eu não quero ver você fora daqui, tá? Venha, participe e não se esqueça de trazer uma amiga, porque eu já tenho a minha convidada. Adorar a Deus também significa dar o seu tempo a Ele. E aqui na Betel nós temos um momento perfeito para isso. Acontece de 5 da manhã até às 7, onde você pode se prostrar aos pés dele, doar o seu tempo e voltar às suas atividades normais. Nesse momento é um momento de entrega, é onde você se doa e se aproxima cada vez mais de Deus. Participe! Oi meninas, tudo bem? Estamos há quase um ano do Face a Face de Mulheres que eu participei aqui na Betel. E eu preciso falar que foi uma experiência sensacional. Eu voltei muito transformada, mudando os meus conceitos e valores, e eu me sinto uma mulher muito mais completa após essa experiência com Jesus. Eu tenho certeza que você não vai querer perder essa oportunidade de viver essa experiência transformadora, igual foi na minha vida. O Mulheres desse ano vai acontecer no dia 28 a 30 de março e eu desejo que você não perca essa experiência. Venha, participe! Amor, vem tomar café. Ah, já tá pronto? Nossa, amor, que café da manhã bonito, Caprichei, bom, né? gostoso. Aprendi. Ah, legal. Mas eu tava ali pensando, vai ter alguma programação na igreja nesse sábado? Vai sim, o Eu e Você pra Sempre, que é o culto de casais. Ah, que horário? Vai ser 19h30. 19h30. Vai ter alguma programação especial? Vai sim, vai ser o tema tropical, vai ser uma noite bem legal, com muita dinâmica, louvor, vai ter até um açaí no final.
Vamos convidar aquele casal que veio ontem aqui em casa? Ah, vamos mesmo, inclusive porque eles precisam de tempo para preparar, né, uma roupa especial para a noite. Ah, legal. Então, Aguardamos vocês. por todos vocês. Fique atento às nossas redes sociais. Tudo bem. Muito bem, gente. Agora, deixa eu só fazer uma pequena retificação em relação ao nosso horário de oração. É de 5h30 às 7h30 da manhã, tá bom? Se você chegar às 5, você vai ficar esperando ali fora a gente chegar para abrir o nosso prédio aqui. De 5h30 às 7h30. Vocês sempre são bem-vindos, né? De terça a sexta-feira, todos nós juntos aqui para orar. Amém. Não sei se vai ser possível projetar o link ali. Como é que tá aí? Vai dar? Então, gente, o site para as inscrições do Face a Face de mulheres, tanto para quem vai encontrar como para quem vai servir, já está liberado, né? Então, você vai lá no Betel VV inscrições sem o cedilha.com.br. Você entra, faz rapidamente a sua inscrição. Nós precisamos já nos organizar, né, com as equipes que vão servir e já vamos, assim, aquelas pessoas, né, que você tem orado, que você sabe que querem, estão ansiosas por uma experiência maior com Deus e a partir de 15 anos, né, sexo feminino. Então, você pode convidar e orientar a pessoa a fazer as inscrições. A partir de hoje, já está liberado lá, o valor está lá, o valor tanto para quem vai servir, quanto para quem vai encontrar. Então, vai ser um encontro muito poderoso. E só reforçando, sábado nós teremos aqui o nosso culto de casais. Queridos, nós, enquanto famílias, enquanto casais, enquanto igreja, nós temos que criar um ambiente que fortalece as nossas famílias, que fortalece as nossas alianças conjugais. E aquilo que a gente ouve, o ambiente que a